Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Protagonize. Nós somos a equipe SEDEMP, do Centro de Educação Empreendedora. Aqui nós disseminamos a cultura empreendedora para a comunidade escolar de São José dos Campos. Então, para os pais, para os alunos, para todos que envolvem da comunidade. E juntamente comigo, eu tenho duas amigas queridas que vão falar um pouquinho hoje sobre empreender. Você é um empreendedor? Sabe o que isso significa? Sonhos e empreendedorismo têm alguma relação? Para isso, nós vamos conversar com a Poliana e com a Renata, essas duas queridas que estão aqui comigo hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Poliana, oriento o projeto com a educação infantil, porque é possível falar de empreendedorismo desde a primeira infância. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Renata, sou professora coordenadora aqui no SEDEMP, junto com a Poliana, junto com a Josiane, e estou aqui também contribuindo para a disseminação da educação empreendedora na nossa cidade. Eu sou a Josi, trabalho como orientadora do enriquecimento curricular, dos professores que desenvolvem lá nas escolas municipais esse trabalho tão bonito de ensinar os jovens a serem protagonistas e empreender da sua vida. Mas conta pra gente, Poliana, como que é o empreendedorismo na educação infantil? Tem como? Tem relação, sonho com o empreendedorismo? Dá para trabalhar isso com os pequenininhos? Sim, é possível trabalhar isso desde a primeira infância. Nós começamos trabalhando os sonhos individuais das crianças, né? Então, nós deixamos livremente, né, de maneira lúdica, as crianças podem expressar ali os seus sonhos e, posteriormente, nós vamos para o sonho coletivo, que é o sonho da turma ou o sonho da escola. E durante, né, a realização desse sonho, as crianças vão vivenciando esses comportamentos empreendedores e se aproximando do empreendedorismo como uma forma de ser. E deve sair sonho de tudo qualquer jeito, né? Sim, os sonhos mais diversos, né? E geralmente esses sonhos vêm muito em torno das outras pessoas, né? Esse sonho não é só para eles, mas é um sonho que beneficia também a escola, a comunidade, as famílias. Bacana. E tem como transformar esses sonhos em realidade? Como que funciona isso? Como que vocês trabalham isso na escola? Exatamente, né? Esse é o intuito, né? De mostrar para as crianças que elas podem sonhar, mas que é realizando que a gente aprende a empreender. Então, o objetivo é realmente que as crianças realizem esses sonhos, transformem em realidade e em ações, para sair, né, dessa esfera só do sonhador para o empreendedor. E tem alguma relação, o sonho que as crianças têm com o propósito de vida futura? Tem alguma relação? Sim, na verdade, isso vale para as crianças, mas o intuito é realmente para todos nós. Crianças, adultos, né, jovens. Quando nós temos um propósito de vida, nós temos um psicólogo, o Viktor Frankl, ele fala muito disso, né? Ele é autor aí da logoterapia. Ele diz que as pessoas que têm um sentido para viver, um objetivo de vida, elas realmente vivem com muito maior plenitude. E o empreendedorismo, ele também conversa, né, com essa perspectiva, porque aquele que tem um objetivo, um sonho, ele consegue viver melhor e empreender a própria vida em busca dessa realização, desse sonho, desse objetivo. Legal que você falou disso, Poliana, que o Viktor Frankl tem um livro muito interessante que fala justamente desse cenário, que chama Em Busca de Sentido. Para você que está em casa, que não conhece, quiser conhecer um pouquinho, vale a leitura, chama Em Busca de Sentido o livro. Agora eu vou conversar com a Renata para entender. A Poliana acabou de nos falar do sentido, do propósito para a criação dos sonhos. Mas será que a gente tem que ter algum tipo de comportamento que induz essa conquista desse sonho a protagonizar essas conquistas? Conta pra gente, Renata, existe algum comportamento que a gente tem, que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga empreender a nossa vida, protagonizar a nossa vida? Então, tem sim, sabe, Josi? Na verdade, todos nós temos comportamentos que são necessários para desenvolver no nosso dia a dia, para empreender a nossa vida e realizar os nossos sonhos, né? Muitos desses comportamentos nós nem percebemos que temos, mas todos nós temos. Eu posso aqui dar um exemplo para vocês da busca de oportunidades. A busca de oportunidades acontece na nossa vida o tempo todo. Nós estamos sempre dispostos a olhar ao nosso redor e pensar como a gente pode resolver uma situação, algo que está acontecendo ali ao nosso lado.
né? Isso é um comportamento empreendedor. Mas não basta ter só oportunidade, né? O que tem que ter a mais? Isso, além da oportunidade, nós precisamos ter iniciativa, porque identificar a oportunidade é um passo, mas eu identifico e fico parada, então eu não resolvo nada. Eu preciso ter iniciativa, que é um comportamento muitíssimo importante em qualquer área da nossa vida, em qualquer lugar que nós estejamos. Principalmente para os nossos alunos, para os jovens que estão em casa. Às vezes eles descobrem tantas oportunidades, mas ficam travados, não dão aquele primeiro passo, não tomam iniciativa. Então, é um comportamento empreendedor muito importante em qualquer fase da vida, isso mesmo. Exatamente. E aí, para complementar a busca de oportunidades e iniciativa, nós temos também a busca de informações. Porque eu identifiquei a oportunidade, eu identifiquei um problema que precisa ser resolvido, tomei iniciativa, eu vou assumir para mim que eu vou resolver esse problema. Mas como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso então buscar informações, encontrar meios para resolver o problema. E esse é um comportamento que complementa o primeiro e que faz parte também da nossa vida. Nós não conseguimos resolver situações se nós não conhecemos as ferramentas que nos possibilitam resolver essas situações, não é verdade? Eu acho que é interessante, não sei se a Poliana concorda comigo nesse aspecto, mas saber também as fontes onde a gente vai buscar essas informações. Exatamente. Porque às vezes pode trazer mais problemas onde a gente busca. Exatamente, isso. É sempre muito importante buscar fontes confiáveis de informação, principalmente na área do empreendedorismo, porque é uma área que ela é muito extensa, muito vasta, tem várias linhas de pensamento. Então, nós sempre indicamos um parceiro muito importante que nós temos aqui, que trabalha junto com a gente, que é o Sebrae, um parceirão nosso. E então, nós sempre indicamos que vocês busquem uma fonte de informação confiável que vai ajudar a desenvolver o seu trabalho, certo? Mas e se eu não quiser empreender só para criar um negócio, como é no caso do Sebrae, para me ajudar a criar uma empresa? Eu também posso desenvolver esses comportamentos empreendedores? Sim, como que funciona? Sim, com certeza, gente. Olha, os comportamentos empreendedores, eles vão além do ter uma empresa, além de ser um empresário, dono do próprio negócio. Os comportamentos empreendedores estão muito ligados com as nossas atitudes e escolhas de vida mesmo. Nós podemos empreender a nossa vida, nós podemos escolher que caminhos nós vamos seguir, nós podemos escolher os sonhos que nós vamos colocar em prática, que nós vamos traçar metas. Então, esses comportamentos vão muito além do trabalho, eles vão muito além de uma empresa, de uma indústria, de um CNPJ. Ele é para a nossa vida mesmo, para o nosso dia a dia. Para a gente protagonizar, Sim, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele está no dia a dia, né, no cotidiano. E quando a gente tem, claro, esses comportamentos empreendedores, nós conseguimos desenvolver. Aqueles que nós temos mais aflorados, nós já vivenciamos, né? Mas aqueles que talvez nós temos mais dificuldade, ao ter, né, esse conhecimento, nós conseguimos desenvolver melhor esses comportamentos, né? Então, se eu tenho dificuldade de planejar uma ação e eu tenho essa ciência de que eu tenho essa dificuldade, eu consigo realmente olhar melhor para isso, tentar transformar esse comportamento. Então, não é algo que nasce comigo, né? Mas é algo que eu também posso aprender. Posso desenvolver, isso mesmo. E esse planejamento que a Poli acabou de mencionar é outro comportamento empreendedor muito importante, né? Porque nós temos, se eu for organizar meu pensamento, tem uma ordem mais ou menos ali que eu preciso seguir para fazer as coisas acontecerem. E o planejar é muito importante, porque eu sei o que eu preciso fazer, eu sei onde buscar as informações, agora eu tenho que planejar os passos para poder realizar essas ações. Eu não posso simplesmente sair fazendo por aí, né? Eu não posso colocar as mãos pelos pés, eu preciso me organizar e pensar de que maneira eu vou fazer, né? Onde eu vou buscar ajuda e onde eu vou buscar as ferramentas necessárias para realizar. Isso tudo demanda um planejamento para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Mas eu já ouvi falar bastante, Renata, que às vezes as pessoas planejam as suas ações, os seus negócios e não dá certo. O que a gente pode fazer nessa situação? Então, nesse momento entram as metas, né? Nós precisamos ter metas e precisamos colocá-las em prática. Nós precisamos pensar em metas a curto, médio e longo prazo. Precisamos pensar em metas que sejam possíveis de serem alcançadas, pensar no que eu preciso fazer para alcançar aquela meta. E aí entra um outro comportamento também, que é o monitoramento,
Porque eu traço a meta, eu faço lá um quadro bonito com todas as metas que eu tenho e aí eu esqueço de olhar para aquele quadro para saber se eu já fiz os passos que eram necessários para alcançar aquela meta. Então, o monitoramento sistemático também é um comportamento empreendedor. Então, não muito basta só necessário. planejar e deixar lá de lado, tem que ficar só planejar, de olho, monitorando. Exatamente. Planejar e ter meta não resolve a vida de ninguém, nós precisamos colocar em prática. E a importância de replanejar, né? Aquilo que não deu certo, né? E planejar novamente. Mas todo mundo diz que para ser um empreendedor tem que ser ousado. Isso é verdade, Renata? Você concorda com isso? Poliana, Renata, me diz aí. Eu concordo. Você concorda, Poli? Concordo. É necessário, porque se eu tenho medo e eu fico presa pelo medo, eu não saio do lugar, na verdade. Então, eu preciso me arriscar, eu preciso correr riscos, mas eu não posso correr um risco assim grande que pode me derrubar lá na frente. Eu preciso correr riscos calculados. Eu preciso ponderar todos os pontos positivos, os pontos negativos, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e aí eu vou pesar na minha balança, né? As chances de dar certo são maiores do que as chances de dar errado, aí eu vou lá em frente. Então, eu corro risco, mas eu corro risco calculado. Precisa de ousadia, sim, para ser um empreendedor, independente de que área, empreendedor da própria vida, às vezes para realizar um sonho, aquele sonho que você deseja muito, mas é um sonho que você fica meio com medo. Será que eu vou em frente? Será que eu não vou em frente? Você precisa ter ousadia, precisa correr os riscos calculados para poder alcançar esse sonho. É como se fosse pular de um avião, né? Isso, Mas de paraquedas. E acredito que entra aí muito a autoconfiança, né? Porque se você não acredita ser capaz, você nem tenta, né? É verdade. Então, eu acho que o correr riscos calculados também se relaciona muito com essa autoconfiança que, para realizar qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos, né? É verdade. E olha como que é importante, as dicas, os comportamentos que a Renata está dizendo aqui, é independente da faixa etária que a gente está. Isso serve tanto para um adolescente, para uma criança, quanto para uma pessoa mais velha que ainda quer adquirir esses comportamentos. Então, em qualquer fase da vida, a gente pode empreender, a gente pode protagonizar. Não é verdade, Renata? E o que mais que a gente precisa desenvolver, adquirir? Então, nós precisamos também ser persistentes. A persistência é um comportamento muito necessário no nosso dia a dia. Quantos tombos nós já levamos no caminho, não é verdade? Quantas coisas nós tentamos fazer e que no final das contas não deram certo e nós não podemos desistir. Eu não posso desistir. Deu errado, não aconteceu como eu gostaria que acontecesse. Levanta, né, como diz o ditado antigo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos continuar em frente, não é? Nós não podemos desistir. A persistência é muito necessária, mas nós temos que ter a sabedoria para não insistir naquilo que não é bom. Sempre buscar identificar o que pode ser melhorado, que voltamos no monitoramento, e aí então eu vou insistir naquilo que pode ser melhorado. Tá. E além da persistência, a forma como eu conduzo as minhas ações tem alguma relação? Eu tenho que ter um compromisso maior com as pessoas? Como que funciona isso? Sempre. Sem comprometimento não é possível. Se eu não me comprometo comigo mesma, ninguém vai se comprometer, não é verdade? Então eu preciso ter um compromisso sim, um comprometimento com as minhas ações, um comprometimento com o meu sonho, um comprometimento com o meu parceiro de sonho, às vezes é um irmão, é um amigo, é um colega de trabalho, é o seu cônjuge, independente de quem seja, mas eu preciso ter um comprometimento comigo, com o meu sonho e com aquelas pessoas que estão me acompanhando nesse sonho. Eu acho que aí entra também o desejo, né? O Fernando Dolabella, ele fala muito que o sonho é aquilo que nos faz brilhar os olhos. Às vezes nós desistimos de muitas coisas, né? Não nos comprometemos com muitas coisas porque o desejo realmente não está ali, né? Então, eu acho que ter um sonho, né? Aquele sonho verdadeiro, eu acho que ele é a primeira motivação, né? Para que a gente possa realmente conquistar. Acaba se tornando um propósito mesmo de verdade. vida, né? Que a gente almeja alcançar. Mas as pessoas têm, para conseguir empreender, também tem que ter uma relação assim, na linguagem, que seja positiva, que seja persuasiva, como estratégia de convencimento dos outros ou não? Isso não é importante, porque eu vejo sempre empreendedores que têm muitas relações
que conversam muito com as pessoas. Isso é um comportamento empreendedor também? Ou não? É só uma habilidade? O que você acha Na sobre verdade, isso? é muito necessário. Gente, eu estou me repetindo, né? Quando eu falo assim, é muito necessário realmente, né? É porque esse relacionamento, essa rede de contatos, essa rede de relacionamentos, gente, é um tesouro. É um tesouro porque essas pessoas são pessoas onde nós vamos buscar apoio, sabe, Poli? São pessoas que elas têm conhecimentos que nós geralmente não temos, então nós trocamos esses conhecimentos. Nós trocamos aquilo que nós temos de bom e essas pessoas podem nos auxiliar. E isso em todas as áreas da nossa vida de novo. Né? Sempre retomando e reforçando essa questão que o empreender é para todas as áreas da nossa vida e essa rede de contatos é muito importante. É aquele vizinho, é aquele amigo, é um professor, é o seu colega, são pessoas que você conheceu, um especialista, né? É a fonte de informação que você vai atrás, né? É um parceiro mais experiente. Então, essa rede de relacionamentos, essa rede de contato é muito importante, porque há uma troca e essa troca vem enriquecer a nossa caminhada. E só que além dessa troca, além dessa rede de contatos, tem uma questão muito importante que é a persuasão. Porque quando eu tenho o meu sonho... os adolescentes sabem ser persuasivos. Sim, sempre, né? Aquele adolescente que vai lá, insiste com o pai, com a mãe, quer, mas eu queria tanto, deixa. Então, todo adolescente usa muito esse comportamento, realmente. E quando nós temos um sonho ou uma ideia e nós precisamos da parceria de alguém, nós precisamos convencer o outro de que o nosso sonho ou a nossa ideia vale a pena. Vale a pena o investimento do tempo, da energia, às vezes um investimento financeiro. Então, essa persuasão é uma habilidade, é um comportamento empreendedor que precisa ser desenvolvido. Porque eu posso ter uma ideia linda e maravilhosa, mas se eu não sei vender o meu peixe, ninguém vai querer comprar. Então, eu preciso saber como passar isso para o outro também. Eu vejo o quanto isso conversa com a vida, né? Porque nenhum de nós chega a nenhum lugar sozinho. Verdade. Para empreender, conquistar qualquer objetivo, qualquer sonho, né? Não só no negócio, mas na vida como um todo, a gente também não vai chegar sozinho. Precisa sempre do outro. Né? Nós estamos aqui sentados numa cadeira que alguém construiu, né? Não fomos nós. Então, a gente vê como a vida conversa com isso, né? Qualquer ação nossa. Nós sempre precisamos do outro, sim. Né? Por mais que nós nos achemos autossuficientes, nós precisamos e muito do outro. Então, o quanto essa rede de relação é importante em qualquer área da nossa vida. Então, o empreendedorismo também não é só uma ação individual, pode ser uma ação coletiva? Sempre, sempre. O empreendedorismo, ele é uma ação coletiva em muitos momentos, porque nós podemos gerar valor para a vida de outras pessoas. O meu sonho pode gerar valor para a vida de outras pessoas. Né? Acredito, lá desde a educação infantil, agora eu vou pedir licença para a Poli aqui. Pode também adentrar. Eu também trabalhei um pouquinho, né, com a pedagogia empreendedora dos sonhos e eu era encantada, sempre fui encantada por esse tema. E eu via que tinha muito isso, de envolver o entorno, envolver a família, envolver os colegas, a sala, e isso mexe muito. Então, o meu sonho não precisa ser um sonho individual, ele não precisa ser um sonho só meu, ele é um sonho que normalmente, na maioria das vezes, acaba envolvendo outras pessoas. E esse é um sonho que agrega, é um sonho que é coletivo. E o bom do empreendedorismo é isso, né? Quando eu empreendo a minha vida, eu estou ajudando as pessoas que estão ao meu lado também, é muito bom. É o que a gente costuma dizer para os pequenos, né? Desde pequenininhos, que o sonho não transforma só ele, mas transforma também as pessoas que estão em volta. Seu entorno, né? E o fato de sonhar coletivamente já estimula mesmo essa rede de relações. Né? Já sai dessa coisa do meu mundo somente, mas do outro que está comigo. Até para a eleição desse sonho. Eles precisam entrar num consenso, né? Abrir mão de muitas coisas, aceitar outras, né? Então, o quanto isso é importante. E aos pouquinhos eles vão entendendo como viver em sociedade, que às vezes não é sempre o meu desejo, a minha vontade, como que eu tenho que escolher. E às vezes nem sempre é aquilo que a gente quer, né? Mas que bom saber que os pequenininhos já estão tendo essa oportunidade de vivenciar isso. Mas para a gente trabalhar todos esses comportamentos que você falou para a gente, comentou aqui conosco, tem uma... Eu imagino, não sei, que tenha uma força que tem que vir interna,
da pessoa para ela conseguir passar por tudo isso. Você concorda com isso? Você discorda? O que você acha? Sim, sem essa força interna que você falou, né? Sem essa autoconfiança, fica difícil, não é? Porque se eu não acredito em mim, eu não tenho essa energia para ir em frente. Se eu não acredito na minha capacidade, eu não consigo me mover. E isso é um sentimento, é uma habilidade, é um comportamento que ele impulsiona o empreendedor a caminhar. Se ele não acredita nele mesmo, ele não vai fazer. Né? Se eu não acredito em mim, eu não vou fazer. Por isso que é tão importante, sim, a autoconfiança e a independência. E essa independência não contradiz a rede de relacionamentos, a rede de contato. Essa independência é você acreditar em você e acreditar que você é capaz de levantar e ir adiante, né? ter autonomia. É você não precisar o tempo todo depender do outro, mas saber que você pode contar com o outro. Né? Então, são habilidades e comportamentos que nós precisamos ter para desenvolver a nossa vida, as nossas ideias, os nossos sonhos. E aí a gente vê o quanto realmente vai conversar com a vida essa questão do empreendedorismo. Quando nós falamos dessas competências socioemocionais, que nós usamos o tempo todo, com o marido, com o filho, né? No dia a dia, né? No dia a dia, Sempre. no trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Então, olha só como o empreendedorismo é algo que já está no nosso dia a dia. E que muita gente só não sabe que tem esse nome, né? Exatamente. Já relaciona aquele empreendedor de sucesso, né? Relaciona aquele empreendedor que tem o seu negócio. Ou empresário mesmo. Empresário. Né? Muitas pessoas confundem que ser empreendedor é somente ser empresário. E a gente veio aqui justamente para falar que não é. Pode ser, mas não é só isso. E nós trabalhamos numa vertente de empreender a própria vida, de conquistar os seus sonhos, de protagonizar as ações para você ser feliz. Então você pode empreender simplesmente para ser feliz, para viver a sua vida do jeito que você sonhou, criando ações, criando oportunidades, identificando as oportunidades que vão fazer você alcançar o que todo mundo deseja, que é a felicidade, né? Seja para a gente, seja para os nossos familiares, para o nosso entorno. E nós acreditamos verdadeiramente que muitas pessoas não têm a consciência do potencial que têm. Não tem a consciência de como a gente pode crescer e ser melhor. E eu não digo isso só financeiramente, eu digo isso como pessoa humana, para a vida, ser melhor para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu trabalho. Então, se você gostou desse assunto, eu tenho certeza que nós falaremos muito mais sobre isso, né, Poli? E você quer convidar as pessoas que estão em casa para assistir o próximo programa, que a gente vai falar sobre pedagogia empreendedora dos sonhos lá para os pequenininhos, para saber como que eles fazem isso. Quer falar um pouquinho sobre isso, Poli? Então, dá um spoiler. Um spoiler. Vou deixar no gostinho, tá bom? Para vocês acompanharem. Depois nós vamos falar um pouquinho como funciona esse projeto, qual é a importância dele na primeira infância. São José é uma pioneira, né, nessa realização, em fazer isso com as crianças desde 5 anos de idade. Né? E o quanto a gente vê o retorno disso na vida das famílias, na vida da comunidade de aprendizagem. Então, aguardem. Aguardem. A Renata quer se despedir do pessoal. Renata? Então, eu quero agradecer pela oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que é o empreendedorismo e compartilhar esse espaço com essas amigas queridas aqui. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu também me despeço aqui, foi um prazer enorme fazer esse bate-papo com vocês que estão em casa. Mas se vocês tiveram curiosidade de conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do SEDEMP, acesse as nossas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, SEDEMP SJC, e também no Instagram, @SEDEMP SJC. Contamos com vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.